Eu tenho que continuar porque virou um passeio lá no Couto Pereira. Como já disse Galvão Bueno, Coritiba 2, Paysandu 5. Uma goleada bicolor. Vamos no vídeo de hoje analisar como foi esse confronto, dessa vitória extraordinária, grandiosa sim, da equipe do Papão, que tira o Paysandu, pelo menos até esse momento da gravação do vídeo, da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B, algo que não acontecia desde os primórdios da competição. Ou seja, uma vitória realmente para virar a chave e falar: vamos sair dessa zona de rebaixamento porque o Paysandu é grande e não pertence a esse lugar. Tem que pensar em coisas grandiosas. No momento é o quê? É escapar da zona de rebaixamento e tentar colocar uma gordura do Z4 o quanto antes. Os passos estão sendo dados. Então, vamos lá analisar como foi essa vitória do Paysandu 5-2 perante o Coritiba. Meu nome é César Marink, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo. A proposta do canal é analisar o futebol paraense. Então, gostando desse tipo de conteúdo, compartilhe com os amigos, divulguem, se inscrevam no canal. Só assim para o YouTube entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. Sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, que vamos abordar essa vitória bicolor sobre o Coxa Branca lá no Paraná. Primeiro, para deixar bem claro uma situação, foi uma vitória grandiosa, espetacular do Paysandu. Eu estou vendo gente falando do Coritiba, o Coritiba não é tudo isso, falaram muito do Coritiba antes do jogo e tinha que falar sim, tá? Coritiba faz uma campanha espetacular na Série B, vai brigar muito por esse acesso, acho que vai brigar até pelo título, tem uma boa equipe. O que aconteceu hoje foi anormal, foi atípico. Não significa que o Paysandu não mereceu, o Paysandu jogou bem melhor. O Paysandu mereceu vencer e a gente vai analisar isso. Mas se jogar de novo Coritiba e Paysandu, dificilmente o Paysandu vai lá meter 5 gols no Coritiba. Porque é algo difícil, algo que nenhum time conseguiu meter 3 gols esse ano no Coritiba lá. Então é algo difícil. Então, o Coritiba não é tudo isso. O Coritiba tem um bom time e isso só valoriza a vitória do Paysandu. Porque ao desvalorizar o adversário, você está automaticamente desvalorizando a sua conquista, a sua vitória. E é parar com isso. O Paysandu pegou um time forte, fora de casa e meteu 5-2. Isso só aumenta os méritos da equipe bicolor, tá? Então, só para deixar isso claro, a gente tentando jogar para baixo o adversário, não tem que jogar para baixo. Jogando para baixo o adversário, você joga para baixo a sua conquista, a sua vitória. E o Coritiba tem um bom time, tem um muito bom time para essa Série B. O que aconteceu foi que o Paysandu foi bem superior e conseguiu fazer 5 gols, algo que nenhum time conseguiu esse ano. Longe disso, porque a defesa do Coritiba é uma boa defesa. Então, ou seja, os méritos bicolores só aumentaram. O Paysandu foi escalado pelo Claudinei Oliveira com Gabriel, Brian Bosch, Maurício, Nobídio e Heverson, Anderson Leite, Vilela, Denner, Marlon, Garcês e Diogo Oliveira. O meu campo um pouquinho mais de marcação. A gente vai falar aqui de algumas individualidades. A maioria das individualidades funcionaram muito bem na equipe do Paysandu. Eu só coloco um pouco mais abaixo individualidades o Denner, que ele não conseguiu ser o jogador da função de campo que ele poderia, ou pelo menos ele estava responsável a ser. Mas, tirando isso, as outras individualidades, a gente vai citando aqui ao longo do vídeo, foram muito bem. E algumas foram de maneira espetacular. Como também foi espetacular a torcida do Paysandu, meus amigos. Sinceramente, eu só escutei a torcida do Paysandu. Foi quase o tempo todo eu escutando a torcida do Paysandu. Que coisa fantástica. Inclusive, foi o maior número de torcidas visitantes esse ano no Couto Pereira disparado, segundo a transmissão dos canais Disney. Então, assim, foi espetacular. Você só escutava a torcida do Paysandu. E olha, jogo fora de casa, na zona de rebaixamento, pegando o líder, jogo difícil. Mesmo assim, compareceu em grande número. O Paysandu começa a partir do primeiro tempo até cerca de 25 minutos com certo equilíbrio. O Paysandu bem compactado. Gostei, achei isso bem interessante. Isso ao longo da partida inteira. Tanto é que os 2 gols do Coritiba, mais bola parada, né? Primeiro num desvio, numa falta de desvio e depois numa cobrança de pênalti, ou seja, bola parada. Porque o Paysandu não deu tantas oportunidades para o Coritiba e foi o primeiro tempo com 10 finalizações para o Coritiba e 9 do Paysandu, ou seja, um jogo equilibrado. O Paysandu ainda sai perdendo, gol do Coritiba.
1 a 0 fora de casa, na zona de rebaixamento contra o líder. Era um cenário preocupante, era um cenário complicado, um cenário difícil, porque você perder para o Curitiba no Couto Pereira não seria absurdo. Não seria nem um pouco absurdo. Teria que tentar jogar pelo menos bem, no mínimo. Mas perder não seria absurdo. Então você estava enfrentando um cenário difícil. Só que logo após o primeiro gol do Curitiba, o gol do Josué, que é um bom meio campista, olha, meia de articulação, português, muito bom jogador, ainda mais para uma Série B, muito bom jogador mesmo. Para mim, o destaque da equipe do Curitiba, inclusive na partida de hoje. Quase na sequência, Diogo Oliveira. Diogo Oliveira subiu, acho que 3 andares. Os 2 gols que ele fez na partida, os 2 de cabeça e saltando muito, né? Saltando demais, saltando muito mesmo. Antes, até inverti a ordem, antes do gol do Diogo Oliveira, na sequência teve o gol, na verdade, do Garcês, né? Do Garcês, uma esperteza, 2 minutos, 3 minutos depois do gol do Curitiba, o Garcês pega a bola, finaliza no ângulo, um golaço do Garcês. Um destaque, ele e o Diogo Oliveira, os 2 destaques da equipe do Paysandu funcionando muito bem no ataque, empatando o jogo. E pouco tempo depois, aí sim, o gol do Diogo Oliveira, que subiu lá no 3º andar. E, gente, Diogo Oliveira jogando da maneira que tem que jogar. Hoje eu gostei do Diogo Oliveira, que jogou da maneira que tem que jogar, dentro da área, incomodando o zagueiro. Poucas vezes ele saiu para buscar a bola, para recuperar a bola, porque não é a dele. Ele tem qualidade quase 0 quando ele sai da área. Essa é a verdade, tá? Mas dentro da área, ele é muito bom. E quando ele foi contratado, a gente fez a análise dele aqui no canal, eu falei sobre isso. Ele dentro da área é muito forte. E hoje provou. Ele incomoda o zagueiro, se ele tem físico, ele é alto, ele é forte, ele faz pivô. E hoje ele teve uma impulsão, ele cabeceou, e não foi cabeçadas fáceis não. Aquelas da pequena área, só para completar, não. Ele teve que pular e saltar muito, teve uma impulsão muito grande, venceu de toda a defesa do Curitiba e fez 2 gols na partida dessa maneira. O segundo e o 3º gol bicolor. Fechou o primeiro tempo com 3 a 1 dentro da área, que é como ele tem que jogar. Tem que jogar dentro da área, o jogo tá difícil. Deixa ele dentro da área. Se for para tirar ele de dentro da área, coloca outro jogador. Muda a característica do time de jogar. Porque o Diogo Oliveira é isso, tá? O rendimento dele realmente é dentro da área. O Paysandu chega ao 3 a 1 no primeiro tempo, se fecha, jogando de maneira compactada e um primeiro tempo bastante equilibrado. Vai para o intervalo, começa o segundo tempo, aí lógico que ia dar só Curitiba. O Curitiba finalizou 5, 6, 7, 8 vezes ao gol do Paysandu, até determinado ponto do segundo tempo, contra uma finalização do Paysandu. Só que foram finalizações, não foram grandes chances criadas. Tirando o pênalti, né, que foi o segundo gol do Curitiba, que aí teve um erro técnico do Anderson Leite, que ele fura a cabeçada, a bola bate na mão dele e o VAR interveio acertadamente, realmente foi pênalti. Um erro técnico do Anderson Leite. E o Curitiba faz o segundo gol. Só que o Paysandu jogou muito de maneira compactada. Gostei bastante da dupla de zaga, jogou muito bem. Tanto o Maurício como o Nobígio, o Heverson esteve bem na lateral esquerda, o Brian fechando na lateral direita, um pouquinho abaixo desse da primeira linha defensiva, mas fechando na lateral direita. O meio campo com Vilela e Anderson Leite, principalmente o Vilela na partida de hoje, que eu acho que fez uma boa partida o Vilela, fechando, caindo na primeira linha defensiva, tentando sair um pouco pro jogo, mas segurando, dando essa proteção a essa primeira linha defensiva do Paysandu. Foi um jogador importante, ou seja, a maneira de compactação que o Paysandu jogou e a disciplina que o Paysandu teve no segundo tempo, mesmo sendo atacado, porque como eu disse, era óbvio que o Curitiba ia para cima, estava perdendo de 3 a 1, depois faz o 3 a 2, ou seja, ia tentar um empate para depois tentar a virada, mas o Paysandu não se desesperou e jogou dessa maneira bem compactada mesmo. Até saiu o lance do pênalti para o Paysandu, pênalti bem marcado pelo árbitro mesmo dentro do campo. Marlon fez o 4 a 2 da equipe do Paysandu, aí praticamente matou o Curitiba, né? Aí o Paysandu conseguiu ter mais controle, conseguiu ter mais tranquilidade no jogo, a equipe bicolor também, ela conseguiu ter um pouco mais posse de bola, só um pouco mais porque o Curitiba no segundo tempo teve 70% de posse de bola, contra 30 do Paysandu, mas foi o Paysandu que depois fez o 4º gol, acho que a rapaziada deu uma respirada, e o Claudinei fez algumas substituições, né? As principais, saiu o Denner, que para mim não fez uma boa partida,
Nessa função que ele teria que fazer em campo para a entrada do Vargas, saiu o Marlon para a entrada do Vini. O Vini, em 2 ocasiões, conseguiu prender o jogo, isso foi importante. Sofreu 2 faltas, caiu, parou o jogo, usou da velocidade. Então ele foi para isso. O Vini entrou para fazer isso. Não é para fazer jogadas, lógico, finalizar, dar assistência, evidente, ele é atacante e pode fazer isso. Mas a principal função do Vini hoje, faltando 15, 18 minutos para acabar o jogo, foi essa. Foi entrar, cavar uma falta, conseguir um escanteio, ter aí uma velocidade, e é isso. No final do jogo, o Garcês faz outro bonito gol. O Paysandu fez, na verdade, praticamente todos os gols do Paysandu foram bonitos, né? Os 2 do Garcês, os 2 do Diogo Oliveira, de cabeça, a maneira que foi também o cabeceamento que ele fez, o cabeceamento difícil, como eu disse aqui, não foram fáceis. Tirando totalmente do goleiro, subindo lá em cima, foram 2 cabeceamentos bem bonitos também. O próprio pênalti do Marlon lá na gaveta, também uma cobrança bonita, ou seja, foi só apenas gols bonitos, né? Apenas gols bonitos da equipe do Paysandu. Aí depois o Garcês fecha a tampa do caixão, 5-2. Como eu disse, é um resultado atípico, tá? Atípico, porque vai jogar de novo lá, o Paysandu não vai vencer de 5 o Curitiba, porque o Curitiba tem um bom time, mas o Paysandu foi muito melhor que a equipe do Curitiba, mas muito melhor. Ah, até no segundo tempo, sim! Não significa que a outra equipe finalizou muito mais, que ele foi bem melhor que o Paysandu. Não. Depende do cenário, depende do comportamento do Paysandu em campo. O Paysandu estava permitindo as finalizações, a maioria para fora, mas estava bem compactado, explorando também os ataques, explorando os contra-ataques. Somente da metade para o final do segundo tempo. Do início do segundo tempo até a metade, aí uma pressão mal do Curitiba. Depois saiu o 4º gol e o Paysandu sim começou até a finalizar mais para o gol, até mais que a equipe do Curitiba. E uma vitória espetacular, uma vitória para encher de moral a equipe bicolor. Nesse momento, durante a gravação do vídeo, começou agora a volta redonda Atlético Paranaense. Paysandu chega aos seus 18 pontos, joga a Ferroviária de Araraquara para a zona de degola. E é isso. Próximo jogo é contra o Amazonas, que essa moral continue lá em cima, que jogue bem lá contra o Amazonas, confronto direto nessa disputa do rebaixamento, mas que dá para vencer, dá para fazer os 3 pontos. E essa goleada foi espetacular. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se inscreva aqui no canal. Um abraço e até o próximo.